Saudações, meus amigos, com vocês Cristiano, aqui de Fortaleza, Nordeste. Uma parte do Brasil que, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, não fica no hemisfério norte, mas sim no sul. Por isso, hoje é o nosso primeiro dia do inverno. O inverno nosso que vocês estão vendo aqui. Olha só a qualidade aqui do nosso inverno. Bem diferente do que muita gente imagina, né? Claro, como inverno. Mas bem, meus amigos, hoje o que eu tenho para falar para vocês é um assunto que, infelizmente, ele não é tão agradável assim quanto um tempo ensolarado ou mesmo quanto o inverno cheio de neve. É um tema bastante frio, né, que a gente tem que lidar com ele com frieza, temos que saber usar a nossa racionalidade e que, infelizmente, é extremamente desagradável. Um número significativo de colaboradores da nossa página, pessoas que acompanham o nosso trabalho, tanto aqui no canal Voscom, quanto também em a página vermelha no Facebook, notaram uma tendência repulsiva que tem acontecido nas redes sociais. Trata-se de empresas que lidam com o mercado do entretenimento, precisamente empresas de videojogos eletrônicos, ou seja, dos famosos videogames, que estão simplesmente querendo empurrar goela abaixo uma ideologia podre, a ideologia do arco-íris, a ideologia do hedonismo. Por hedonismo, vocês que acompanham já há algum tempo a nossa página sabem muito bem do que eu estou falando. Claro que devido às políticas de censura do Google e mesmo da legislação brasileira, então a gente tem que saber utilizar os nossos termos, né? Porque afinal de contas existe uma repressão, existe um grupo que hoje tem o controle sobre a sociedade e quer impor um pensamento único, um pensamento com viés totalitário, pensamento totalitário esse que nos é empurrado através de redes sociais ocidentais, como é o caso do Facebook, do próprio Twitter também, e agora esse mesmo processo vem acontecendo com essas empresas que colocam os seus logos coloridos, empresas que trabalham inclusive com crianças e que vêm empurrando uma ideologia podre. Bom, meus amigos, eu quero dizer aqui para vocês, como aliás eu já disse pelo menos 1917 vezes, que eu não tenho nada contra o que cada um faz no seu quarto. Afinal de contas, o sujeito está no quarto dele e o sujeito quer praticar o seu onanismo, isso aí é problema dele. Afinal de contas, toda essa ideologia do arco-íris, ela gira em torno do bom e velho onanismo. Se você junta um homem com homem, uma mulher com mulher, não vai sair nada dali. No máximo, no primeiro caso você vai ter um pedaço de cocô e no segundo caso você vai ter talvez um velcro, né, grudado. Então, mas claro que eles fazendo isso em sua intimidade, isso aí o problema é deles. O problema é quando você transforma isso em uma filosofia, um sistema de ideias que é imposto ali e empurrado goela abaixo. Ideologia essa que tem fulcro na noção de minorias. Não, porque existiu uma minoria que foi discriminada, isso é pura lorota liberal. Marxista não acredita em minoria. Minoria, uma ova. Marxista defende a esmagadora maioria da sociedade, que é a classe operária. É a classe daqueles que trabalham. É o sujeito que trabalha na fábrica, é o sujeito que é um empreendedor individual, é um sujeito que faz serviços de freelancer, seja como encanador, seja como tradutor, seja o que for. São essas pessoas que têm que ser defendidas. E não me interessa se essas pessoas são... não me interessa se o sujeito que está lá na labuta, que faz parte da classe operária, se ele é negro, é branco, é asiático, se ele é não tradicional, se ele é tradicional. O que interessa é o papel da classe dele, o papel que aquela classe deve exercer. E na nossa sociedade, o que hoje em dia acontece? Nós vemos o STF, como foi o caso, por exemplo, do ministro Aires Brito em 2011, chegou a ponto de escrever que não, as relações de família devem ser baseadas em afetividade e não em critérios de reprodução. Como assim, senhores? Onde é que está a lógica desses ministros do STF?
que colocam essas teorias esdrúxulas e completamente extravagantes. Quer dizer então que se um irmão gosta da sua irmã, ele vai poder também se casar com ela? Quer dizer que se um homem, né, tem saúde suficiente para dar conta de 5 mulheres, ele vai poder também casar com essas 5 mulheres? Quer dizer que se um pedófilo gosta tanto de uma criança de seus 12 anos de idade, e convenhamos que tem muita criança aí de 12 anos de idade que provavelmente sabe muito mais do que eu, do que os nossos avós no quesito sexo. E aí, por causa disso, vamos também ser tolerantes para com isso, para com essa prática? Vamos também legalizar isso aí com base no argumento da afetividade? O que essas empresas estão fazendo, o que os grandes capitalistas estão fazendo com o nosso povo, com as nossas crianças, e quando eu digo nossos, eu não me refiro nem apenas às brasileiras, mas às crianças ocidentais de uma forma geral. É uma verdadeira vilania, uma sem-vergonhice. Uma sem-vergonhice, porque a partir do momento em que você coloca o logo da sua empresa com a bandeira colorida, isso é a mesma coisa que você chegar e dizer para uma pessoa: ô rapaz, é muito bom conhecer você, você é um punheteiro, eu tenho o maior respeito por você. Você nunca vai soltar esse tipo de argumento idiota. Mas aí, essas empresas estão fazendo exatamente isso, quando elas colocam lá o logo da empresa delas com o arco-íris. Onde é que já se viu, senhores, você querer manifestar apreço por uma pessoa por causa daquilo que ela faz na cama? Isso é uma coisa completamente absurda e sem lógica, isso não existe em canto nenhum. Ah não, mas porque sempre foram excluídos. Será que sempre foram excluídos? Na época mesmo do governo ditatorial estabelecido em 64 no Brasil, nós tivemos grandes artistas como Ney Matogrosso. Cazuza apareceu nos anos 80. Me chamam de ladrão, de bicho maconheiro. Ah, desculpe, mas ele por acaso era o quê? O que ele fazia? Cazuza era um sujeito que usava drogas. Era um sujeito que inclusive, não só usava drogas, como também praticava atos indecentes. Do que iriam chamá-lo, então? Iriam chamá-lo de santo, de herói, de alguma outra coisa? As pessoas costumam chamar as coisas pelos seus nomes. E o que esses capitalistas hoje vêm fazendo é uma verdadeira engenharia social. É uma engenharia social e vem praticando um totalitarismo. Porque o que eles fazem? Eles dizem o seguinte: nós temos essa ideologia aqui, essa ideologia é para você engolir, você gostando ou não dessa ideologia. Ele força as pessoas a uma politização em torno de um pensamento único e hegemônico. De acordo com a visão da pensadora liberal Hannah Arendt, o totalitarismo é exatamente isso. É você... qual é a diferença de um regime autoritário para um regime totalitário, segundo Hannah Arendt? É que enquanto o autoritarismo ele visa despolitizar as massas, o totalitarismo visa exatamente o contrário. Você politizar, mobilizar toda a sociedade em torno de um pensamento único e hegemônico. Foi isso que a Casa Branca fez no início da década de 10. É isso que essas grandes empresas capitalistas vêm fazendo em nossos dias. E o próprio Michael Moore, que a propósito é um crítico do sistema americano, ele que não é nem um comunista, e ele que inclusive é considerado tolerante, não é nem um homofóbico, ele denuncia empresas como a Coca-Cola, como a Pepsi, exatamente por mobilizar alunos de uma determinada sala de aula em torno de uma determinada ideologia. Hoje o Xbox, a PlayStation e tantas outras companhias vêm fazendo exatamente isso. Como, aliás, fez agora uma empresa que lançou um videogame chamado The Last of Us 2, ou seja, Os Últimos de Nós. Esse jogo ele foi aclamado pela crítica jornalística. A crítica jornalística. Porque, afinal de contas, esse videogame usa e abusa da propaganda do homossexualismo. E nesse videogame,
Exatamente por isso, né, os jornalistas liberais, aqueles jornalistas positivistas, né, que rejeitam a tradição dos povos, os trotskistas, que têm nojo de povo, que para eles o que interessa é apenas o estabelecimento de uma agenda política internacional, criada, claro, pelos grandes capitalistas, eles aclamaram esse jogo. Mas qual foi a reação do público? Se vocês lerem as notícias, vocês vão perceber que a reação do público foi esmagadoramente negativa. Ele atingiu, salvo engano, foi 3 pontos na avaliação do público, enquanto que por pouco não atingiu um 10 entre os jornalistas. Agora isso por quê? Porque esses jornalistas eles seguem uma cartilha política. Nós sabemos que, por exemplo, no Brasil existe a AB LGBT. Então, um jornalista, por exemplo, no Brasil, ele pode ter seríssimos problemas, pode inclusive ter a sua carreira comprometida se ele escrever lá homossexualismo em vez de homossexualidade. Quer dizer, a gente vê aí nitidamente uma homoditadura, um sistema ideológico, uma ditadura que, quer dizer, quer até dizer para você como é que você deve falar. Eu já disse aqui milhares de vezes que eu não tenho problema nenhum com um homossexual. Eu já conheci vários, né? Joguei partidas de xadrez, inclusive até ajudei. Em Gatiná, por exemplo, eu me recordo como havia lá 2, talvez 3. Porque o terceiro, enfim, eu não sabia quem ele realmente era. Mas havia lá homossexuais iranianos, né? Olha só que país que os caras escolheram para exatamente ser esses que aí estão. Os caras eram do Irã. Estavam a ponto de ser deportados para o Irã, mas eu intervi como tradutor nessa ocasião. Conversei com um mulá. Olha só quem que foi ajudar os homens, né? O pessoal gosta de dizer que o islamismo é homofóbico, que eles são homofóbicos e tal, não sei o quê. Quem foi ajudá-los foi exatamente um mulá do Tajiquistão. Ele emprestou a eles 370 euros para que assim eles conseguissem comprar a passagem para o Irã, só que passando pela Turquia. E assim eles conseguiriam ficar na Turquia e não voltar para o Irã, onde eles poderiam, né, infelizmente, acabar em uma forca, o que, na minha opinião, já chega a ser exagero. Quer dizer, eu ali, através do meu ofício, através das minhas qualidades de tradutor, consegui com que, em vez de uma possível forca, eles fossem para um país que é mais tolerante com isso, como é o caso da Turquia. Então, senhores, nessa ideia, né, de dizer, não, porque o Cristiano está falando mal dessas empresas porque é homofóbico e tal, não sei o quê. Somente um asno, né, eu digo aqui com todas as letras, poderia fazer esse tipo de afirmativa. O que nós queremos não é que essas pessoas desapareçam, até porque você não tem como você vai matar essas pessoas. Não, isso aí é crime, inclusive. Nós nunca incitamos isso aqui. Não, o que nós queremos é que essas empresas, que esses capitalistas, que em muitos casos sequer são homossexuais, né, o que é ainda pior, porque quando o homossexual ele é um ativista homossexual, você ainda pode dizer, não, porque esse aí está defendendo o couro dele. Está defendendo o couro dele, então está dentro da lógica. O problema é quando aparecem sujeitos que sequer são homossexuais, que querem, né, criar algum tipo de advocacia, querem dizer que isso é uma coisa linda, são verdadeiros traidores, porque essas pessoas deviam estar defendendo o nosso time, e não defendendo esse tipo de atitude que não acrescenta nada à nossa sociedade. E nesse sentido, é muito interessante a gente prestar atenção sobre como a blogosfera brasileira, você não vai ver nenhum blogueiro, exceto o nosso blog aqui, que é o Vozcom, a voz do comunismo, fazendo críticas a jogos imorais, como é o caso do The Last of Us. Esse tipo de jogo, ele inclusive foi proibido na Rússia. E os blogueiros russos são os únicos blogueiros que têm peito para criticar, para denunciar esse tipo de jogo. Esse tipo de jogo que leva a comportamentos destrutivos, que leva pessoas a ideologias enganosas. Lembremos que recentemente um dos defensores dessa ideologia
um sujeito que chegou a dizer que pessoas que defendem a tradição são ridículas, que a família tradicional é ridícula, ele agora está sendo acusado de pedofilia. Muita gente sabe de quem eu estou falando. Então, pensem muito bem, senhores, na hora de escolher o seu lado, porque essa escolha pode fazer uma diferença. E ao mesmo tempo eu quero convidar a todos aqui a fazer a mesma coisa que esses ativistas aí, LGBT. Eu não estou falando das pessoas homossexuais, estou falando de quem transforma isso em política, de quem politiza essa questão. Vamos fazer a mesma coisa que eles. Vamos também aplicar o nosso boicote a empresas que patrocinam esse tipo de sem-vergonhice. Claro, desde que se trate de... Vamos, pelo menos, nos limitar apenas àquilo que é essencial. A gente sabe que, por exemplo, a Microsoft, ela infelizmente incentiva, patrocina esse tipo de ideologia. Mas a gente precisa, ao mesmo tempo da Microsoft, ter um Windows em casa para desempenhar os nossos trabalhos. Vamos enfrentar essa minoria ideológica. Vamos enfrentar essas pessoas. Vamos dar combate, pessoal. Não vamos nos render, não vamos deixar que essas pessoas nos escravizem e queiram dizer a nós como nós devemos viver e como nós devemos falar. Vamos enfrentar esses inimigos do povo.